até me vem muitas coisas à mente, porque quando eu me aposentei voluntariamente, e para ter esse recomeço, estar aqui podendo conversar, e essa coisa não só da busca do tempo perdido, mas a busca do tempo que eu ainda tenho. Sim. E nisso daí, uma coisa que para mim pegou muito no início foi exatamente o que eu deixei de aprender nos últimos anos, e será que eu tenho a capacidade de continuar aprendendo? E isso daí em todas as situações e com todas as pessoas que eu converso, essa questão de aprendizagem é como se fosse um santo graal para você poder escolher o tipo de velho que você quer ser. E eu me fiz essa pergunta não pelo lado pejorativo, mas foi a pergunta: que tipo de velho que eu quero ser? Eu quero ser o tipo de velho que acredita em tudo, ou vou ser questionador? Diante das coisas que meu físico está passando, eu vou me resignar e procurar outras atividades que estão mais apropriadas para a fase física que eu estou vivendo, ou eu vou querer me quebrar todo, insistindo em alguma coisa que eu não dou conta. Mas uma das coisas que realmente é a mais plástica, mais elástica e mais possível para todos é realmente o aprendizado. O aprendizado não tem limites. Todas as pesquisas apontam para que o envelhecimento do cérebro ele é muito mais lento se a gente continua utilizando esse cérebro e aprendendo. O alimento do cérebro é aprender. Tá correto? Existe esse mito de que cachorro velho não aprende truque novo e que principalmente o déficit cognitivo é uma realidade que a gente deve conviver e não fazer mais nada? Ou realmente isso é uma situação de que a gente ainda tem muita capacidade para aprender e depois ensinar muitas coisas ainda para as novas gerações? Tem algumas coisas que eu acho que são mistérios, né? Quando eu estudei um pouco mais sobre o Alzheimer, Felipe, eu tinha pessoas muito com nível de escolaridade alta que faziam tudo e que desenvolveram Alzheimer. Sim. É claro que se você vai ver numa que é uma capacidade clínica e já é uma capacidade, uma limitação. Então, você falou da função cognitiva, isso, né? E há uma mudança, né? Uhum. E a velocidade da gente, eu lembro do resgate, né, da informação, a gente capta, mas às vezes para resgatar demora um pouquinho mais. Então, assim, de novo a gente cai naquele ponto, é o ritmo. E é claro que se a gente tem um conjunto de coisas que vai estimular esse cérebro, sim, e vai fazer, mas aí a dose, porque também se você sobrecarrega, também eu acredito que não é legal. Okay. Então, qual é a minha dose? A dose que você tem para a sua vida não é a mesma que a minha. Uhum. Isso a gente, né? E a estrutura social faz que a gente tenha uma mesma dose para todo mundo. Todo mundo vai tomar a mesma creatina, todo mundo vai tomar o mesmo não sei o quê. Então, né? O que eu vou captar desse mundo para me proteger do envelhecimento não legal, enfim, eu quero manter minha autonomia, eu quero ficar uma velhinha que sabe o que quer, o que não quer, né? Eu quero poder ir até algum lugar, mas sem essas caixas que colocam para gente, né? Sem essas estruturas rígidas que colocam para gente. E isso a gente vai caindo de novo, você tem que se conhecer. Você tem que conhecer o seu corpo, você tem que conhecer como funciona a sua cabeça, E aonde eu aprendo isso? Ninguém ensina. Não. A não ser uma terapia, talvez, um funcionamento de comportamento, enfim, mas ninguém ensina como a gente funciona. Né? E isso é fundamental para especificamente esse ciclo de vida. É esse compartilhamento sobre ideias da velhice era um mito. Hoje em dia, eu acho que, através não só dos filmes, dos livros, dos centros de convivência, estão ajudando cada vez mais a pensar, e provavelmente para os próximos anos, eu acredito que, ou pelo menos torço bastante, para que deixe de ser um tabu e passe a ser um conhecimento que a gente pode explorar muito mais e compartilhar com muito mais embasamento técnico, teórico, prático, sobre essa questão
que praticamente 40% da população global vai estar vivendo até 2050. Sim, sim, exatamente, exatamente. É por aí, eu acho que o caminho é esse, Felipe, é você ler, é você conversar, é você refletir, né, é você resgatar a sua história de vida, né, não sei se seria o momento já, eu senti muita vontade em 2022, eu perdi meu pai, né, e eu sempre gostei de escrever, mas é aquilo, a vida, fiquei escrevendo outras coisas. E me deu muita vontade, meu pai, a morte dele reacendeu muito a memória e eu comecei a escrever, né? Fui lembrando de fatos, não sei o que lá. E esse resgate da minha memória lá da infância, foi muito importante, é uma coisa que as pessoas têm medo. É claro que tem muita coisa não legal também, né? Coisa legal, né? Então, esse reescrever a história, eu acho que é uma das tarefas da maturidade muito importante, né? Porque aí você também ajuda, isso foi uma forma minha, né, escrevendo um livro, não sei o que lá, cada um vai ter a sua forma, mas isso faz com que a gente desapegue, né, de muita coisa e tenha uma velhice um pouquinho profunda, mais leve, dá para entender? Sim. A gente não precisa ficar com essa coisa, né? E se aprofundar em si mesmo, né? O Jung tinha muito essa coisa, né? Eu acho que o envelhecimento, essa fase da vida, a maturidade, é uma volta para si mesmo, não no sentido de isolamento, mas quando ele se isolou lá na torre, né? O Jung lá, ele fez esse mergulho, né? E pode ser um mergulho profundo, mais leve, por que não? Fazer as pazes, né? É o tempo de fazer as pazes, eu acho. Essa é uma tarefa muito importante que eu comecei a fazer comigo mesma, né? Porque se você fica nesse lufa-lufa, eu vou só... Porque a atividade, ela pode promover uma liberação, ela pode completar um pouco, mas ela pode também alienar você, um excesso. Né? Isso é muito comum, né, do mundo do trabalho, aquele cara que trabalha, às vezes ele está se alienando também de alguma coisa que ele não quer ficar com ele mesmo. É fácil ficar consigo mesmo? Não é, mas essa é a fase da vida, a gente veio só e a gente vai embora só. Se nós não formos uma boa companhia... Minha avó já dizia, tem que ser uma velhinha boazinha. Então ela aproveitou essa fase como uma redenção e foi uma cura psicológica também, não? Não é ser bonzinho, é ser seu melhor amigo mesmo. Isso. É brincar com você, é falar, pombas, fiz um monte de coisa, mas também fizeram comigo e vice-versa. Enfim, é ficar com você um pouquinho também. Então, por isso que essa organização da rotina, do tempo, quem tiver essa possibilidade, que às vezes não é fácil fazer sozinho também, né? Por isso que essa coisa do grupo, desses grupos, eles têm um pouquinho essa coisa de acolher um pouquinho essas demandas, né? Coisas que ficaram lá atrás e que hoje atrapalham um pouquinho a vida das pessoas, né? Eu acho que é bem rico. Eu acho que hoje, se você me perguntar, você queria estar em outro ciclo de vida? Não. Não, com todas as perdas. Não. Também eu concordo. Eu também estou feliz de estar onde eu estou. E sobre essa questão que a gente estava conversando dos centros de convivência e do aprendizado que não chega para as gerações mais novas de como que é envelhecer, seria o conselho, principalmente quando a gente está falando de geração sanduíche, que não é novidade, mas principalmente hoje em dia, o peso, principalmente para uma geração aí que está na fase de 40 a 60 anos, tem que cuidar praticamente de uma geração mais velha e duas mais novas, tá exatamente no meio, tem uma responsabilidade, além de tudo, e às vezes se esquece que também vai ficar velha. Aprender o envelhecimento com quem já está nesse ciclo da vida é uma forma de se preparar? Acredito que sim, são experiências, né? Eu acho que essa coisa desse idoso que já está dependendo um pouquinho mais, tal, é uma amostra, né? Para essa pergunta que você se fez, que velho eu quero ser. A gente não vai controlar tudo, né? Aquilo que eu te disse agora há pouco, eu conheci algumas pessoas com Alzheimer que tiveram uma vida, num primeiro momento, quando eu olho assim, falo, nossa, as
Por que que essa pessoa está com Alzheimer? Então, tem algumas coisas que a gente ainda não sabe responder. Mas, na maioria das vezes, você tendo esse autocuidado, essa consciência, pensando, tendo uma projeção do que um planejamento econômico, né, tendo esse tempo para si, enfim, todas essas coisas que está aí já na literatura faz tempo, pressupõe que você pode ter uma velhice em que o outro vai cuidar menos de você. Então, sim, esse quarentão, esse cinquentão que está cuidando dos pais, tem que olhar e falar, opa, o que funcionou? O que funcionou para minha mãe, né? O que funcionou? Como é que eu faço com essa história aí que eu estou vendo lá na frente, né? Eu quero isso para mim, não quero. Sabedoria é aprender com os erros dos outros, né? Exato. Não é só ser inteligente de aprender com os seus próprios Lá com erros. as crianças, né? Exato. Levar no velório para não ter medo de falar de morte, sabe? Tentar que os ciclos da vida também perpassem a criança e o adolescente, né? Para não ter medo lá na frente de alguma coisa também que a gente criou, né? A gente criou esse medo da velhice, né? Lúcia, sobre esses casos reais que você tenha vivido, tem alguma história de pessoas que você viu ao longo da tua carreira, ou esses grupos, que sejam positivos ou negativos, que você gostaria de compartilhar, que mexeram com você, que foram importantes no teu processo de aprendizagem? Então, assim, como eu trabalhei muito com a clínica, né, tem coisas para esse assunto, eu me lembrei muito de uma senhora, né, que eu fiz a entrevista, ela devia estar na casa dos 80 anos, e ela falava muito da filha, e ela falava exatamente isso que a gente vem falando, ela fala assim, a minha filha não vai precisar disso que eu estou tendo agora, né, então, porque o mundo está mudando, as mulheres estão com uma outra, mesmo ainda tem muito, enfim, o tal do machismo, tem essa coisa do mundo do trabalho, mas eu acho que a mulher está num outro momento, e essa senhora já tinha essa clareza, né, que a vida que ela teve, a filha dela não iria ter, numa certa perspectiva. Então, isso mostra que é importante tudo isso que a gente está falando, sabe, Felipe? Né? Da parte clínica, teria algumas coisas, mas eu acho que não cabe nesse tema, né? Principalmente em relação ao Alzheimer, eu acho que continua sendo uma coisa, assim, muito enigmática, assim. Até tem alguns teóricos que estudam a questão da espiritualidade, né? Como componente da saúde. Não sei se você já teve contato com alguma coisa. Então, quando eu não entendo, eu deixo por conta deste campo, né? Porque se fisicamente a pessoa fez tudo, tinha dinheiro, intelectualmente, teve uma vida de trabalho muito boa, teve alguns percalços na vida familiar, mas isso, né? Quem nunca? Alzheimer, entendeu? Então, eu falo, pombas, deve ter essa quarta dimensão aí que as pessoas estudam pouco, que pode também impactar no processo de saúde doente.